Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje vamos falar sobre Barbarian, um lançamento recente que tem sido muito bem recebido e muito elogiado aí pelas internets. Um filme que eu já posso adiantar, guarda várias surpresas para quem for assistir. Mas para saber se essas surpresas são boas ou ruins, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Dicas de filmes, críticas e reviews dos últimos lançamentos, discussões sobre subgêneros e filmes clássicos do terror, tudo isso tu encontra aqui no Cine Horror 101, um canal feito de fã para fã, com um pouco de tudo do bom e do melhor que o cinema de horror tem a oferecer. E para não perder nada disso, o jeito é clicar aqui embaixo e se inscrever no canal, que eu garanto que tu não vai se arrepender. Se inscreveu aí? Então bora pro vídeo! Quando eu vi o trailer de Barbarian, eu fiquei já de cara muito interessado. Não necessariamente pelo filme em si, que apesar de ser bom, não me cheirava nenhuma grande obra do terror, mas sim pelo Bill Skarsgård, ator já conhecido aí dos fãs de terror por ter interpretado o palhaço Pennywise e que eu gosto bastante, embora eu não seja nenhum grande fã da franquia It. Eu fiquei muito curioso para ver como que o Bill Skarsgård se sairia aí num filme que parecia ser pelo menos um pouco mais adulto do que o It, né? Que tem uma pegada mais infanto-juvenil. Pois bem, eis que assisto o filme e uma coisa que eu preciso dizer aqui para vocês é que o trailer engana. E engana pra caralho. Não necessariamente por ser um filme mais adulto, porque ele tem, sim, ali uma temática mais pesada, mas porque ele propositalmente faz o filme parecer algo que ele não é de verdade. De modo que, sendo bem sincero, é muito difícil falar sobre qualquer coisa desse filme que não esteja no trailer sem arriscar dar alguns spoilers, mas eu prometo que eu vou tentar o meu máximo para fazer isso aqui nesse vídeo. Vai ter sim uma parte com spoilers lá mais pro final, mas podem ficar tranquilos que eu vou avisar quando chegar a hora, beleza? Falando sobre o filme em si, Barbarian conta a história de Tess, uma jovem que está indo para Detroit para fazer uma entrevista de emprego e para isso ela resolve alugar uma casa pelo Airbnb. Chegando lá, ela descobre que já tem um inquilino que alugou a casa por um outro aplicativo e ela fica ali meio receosa com ele, mas como ela não tem muito para onde ir, ela acaba aceitando a oferta do rapaz, que é o personagem do Bill Skarsgård. Ele oferece o quarto para ela dormir e se propõe a dormir no sofá. Conversando ali com ele antes de dormir, num papo bem descontraído, tomando um vinhozinho, essa cautela que ela tinha é substituída por um certo carinho que ela desenvolve por ele. Te falo em personagem emocionada, hein? Pelo amor de Deus. Acontece que, porém, aquilo que parecia ter sido uma noite bem agradável logo se mostra o início de um terrível pesadelo. Ou, pelo menos, essa é a premissa que o trailer passa e que o filme, ali no seu início, estabelece de uma forma bem sólida até. Naturalmente, a gente se sente induzido a ficar bem desconfiado do Keith, esse personagem do Bill Skarsgård, sempre esperando que ele vai atacar ou vai fazer ou falar alguma coisa bizarra para Tess. É um clima de tensão que vai se construindo ali de uma forma bem sutil até, mas que é bem forte e bem aparente para quem está assistindo. Clima esse que segue até um pouquinho antes da metade do filme, quando rola um plot twist surpreendente. Daqueles que a gente fica meio de olho arregalado e de queixo caído pensando que porra acabou de rolar nesse filme. E é logo depois desse plot twist que o filme dá uma guinada para um lado totalmente diferente do que parecia ser. Ou seja, é aí que o filme realmente começa, por assim dizer. Trata-se de uma mudança bem radical, que justamente por isso pode soar bem estranha para quem está assistindo. Em alguns momentos, parece que a gente está assistindo dois filmes no espaço de um só. O primeiro sendo um suspense tão lento quanto tenso, que em alguma hora vai desembocar naquele jogo de rato e rato entre protagonista e antagonista que a gente está acostumado a ver em histórias desse tipo. E o segundo sendo um terror ali bem bizarro, ágil, um filme que não se leva muito a sério e que pode realmente acabar sendo muito divertido para quem consegue embarcar nessa viagem que o filme propõe. Algo que, pessoalmente, eu não consegui comprar tanto, não. Eu não tenho nenhum problema com quebras de expectativas, eu inclusive acho que elas são muito bem-vindas em filmes de terror. E a forma como Barbarian faz isso é bem efetiva, na real, muito bem feita, com um plot twist muito súbito, numa cena que vem muito do nada. Realmente deixa a gente bem surpreso e instigado para ver o que vem depois.
Sendo que, na verdade, o problema não é essa virada em si, mas sim o que vem depois da virada, que não condiz, não encaixa muito bem nem com o que o filme estava mostrando até então e nem com o que ele se propõe a desenvolver depois. Esse tom de filme que não se leva a sério, mais descontraído, ele realmente não fecha com nada do que o filme parece carregar. Ele subverte muito todo o peso que essa nova premissa invariavelmente carrega. E não me entendam mal, eu não tenho nada contra a subversão de temas pesados. O problema é a forma como isso é feito. Se essa forma é boa ou não, bom, eu acho que isso depende muito mais de quem assiste do que do filme em si. Isso porque o longa é inegavelmente bem feito, ele é bem dirigido, ele é bem roteirizado e bem atuado. Então, nesse sentido mais cinematográfico, não tem muito o que falar mal. A questão pra mim é que por conta de um motivo em específico que eu vou deixar pra falar lá na parte do vídeo com spoilers, a ideia acabou não colando muito pra mim. De modo que a premissa inicial, a premissa principal, essa verdadeira, junto com a descontração com que o filme é tratado, mais o peso da história, parecem todas peças ali amontoadas, que não se encaixam muito bem umas com as outras. Mas né, é aquela história, pro filme estar sendo tão bem falado assim, eu imagino que talvez essa minha percepção tenha sido uma exceção à regra. Então eu acho que sim, caso tu vá assistir, é bem possível que tu goste realmente do filme, porque como eu falei, ele é uma obra cinematograficamente muito bem feita. No mais, Barbarian é um terror bem comercial, ele não vai muito além do que a gente está acostumado a ver em obras mais mainstream. É um filme bem leve, não tem nenhuma cena lá muito pesada, tem uma coisinha aqui e ali, mas nada que seja muito difícil de assistir. É um filme que, no geral, ele parece que tenta ser mais subversivo, mais inovador ou inventivo do que realmente é, principalmente com essa ideia de quebra de expectativa, mas que no final são coisas que acabam vindo unicamente para disfarçar esse seu lado bem mais genérico. Claro, nada disso torna o filme necessariamente ruim. Eu só tô dizendo isso para que tu não vá esperando nenhuma grande obra inovadora dentro do terror. Barbarian é um filme legal, pode te divertir bastante sim, só que ele tem sim esse lado mais genérico, mais comercial, mais voltado para as grandes audiências. Por fim, Barbarian tem um saldo geral positivo. Ele cumpre bem aquilo que pretende, ele assusta e ele diverte. Embora para algumas pessoas como eu, quem sabe algumas coisas venham a parecer peças ali muito mal encaixadas. Agora, para falar um pouco mais dessas peças, em específico daquele motivo lá que eu falei que me fez não curtir tanto a forma como o filme se desenvolveu, eu não tenho como não revelar alguns detalhes da trama. Se tu pretende assistir esse filme e acha que os spoilers vão atrapalhar a tua experiência, eu indico fortemente que tu pare o vídeo por aqui. Agora, se tu já viu esse filme ou se tu simplesmente não se importa com spoilers, pode seguir comigo aqui. Bom, naquela cena que o Keith, o personagem do Bill Skarsgård, morre, a gente obviamente percebe que toda aquela teoria de que ele seria o antagonista estava errada. Surpresa essa que é tão grande justamente porque o filme constrói muito bem a falsa expectativa e a sugestão, deixando a gente ali bem confuso quando isso finalmente acontece. Eu entendo que a partir daí muita gente pode se sentir realmente enganada no sentido negativo da palavra, porque realmente o tom do filme muda completamente a partir desse plot twist, de uma forma que é até um pouco desonesta, levando em conta tudo que o trailer mostra. Mas pessoalmente, pra mim, o impacto da surpresa e a curiosidade ali em saber qual que é o real plot dessa história, isso foi tão instigante que realmente compensou a enganação ali feita pelos roteiristas. Dito isso, pra mim, o problema do filme não tá nesse plot twist, não tá nessa guinada diferente que o filme dá, e sim na forma como ele se constrói depois disso, a partir do momento que o personagem do AJ, um bobalhão ali que serve de alívio cômico, entra em cena. Depois que ele descobre aquela passagem secreta no porão da casa e o filme começa a explorar os calabouços, os túneis, as salas lá embaixo do lugar, o filme ele incorpora alguns elementos que são típicos de filmes muito mais pesados, como, por exemplo, o Albergue, The Poughkeepsie Tapes, talvez, ou até mesmo Martyr. E o que o filme faz com todo esse peso que esses elementos sugerem? Ele o subverte totalmente, substituindo o peso por uma vibe mais descontraída, parando de se levar a sério. Subversão essa que em si não seria um problema. A questão é que geralmente,
Quando isso é feito, quando tu tira o peso de algo que seria naturalmente pesado, tu precisa colocar algo no lugar. Alguma coisa que geralmente vem na forma de algum exagero, que talvez fosse levar o filme para um lado terrir, ou sei lá, de um gore mais pesado mesmo, sangueira, desmembramento, enfim, toda aquela coisa. Algo que de alguma forma compense o peso deixado de lado. E o problema é justamente que Barbarian não faz isso, ele não coloca nada ali no lugar daquele peso que ele tira. Ele ganha um ritmo mais ágil, coloca alguns sustos, algumas cenas que acho que são para ser um pouco nojentas ou perturbadoras para audiências maiores, o que é compreensível, mas não é nada que realmente compense o peso que ele perde. O que acaba deixando a gente com a sensação de que tá faltando algo nesse filme para ele realmente ficar coeso, para ele realmente ficar encorpado e ser um filme realmente bom. Mas, claro, como eu falei antes, isso talvez seja um problema muito mais de quem assiste do que do filme em si. Um problema que talvez só atinja pessoas mais acostumadas a ver todo esse peso nesse tipo de filme. De modo que quando ele não existe, a sensação de que tem algo faltando realmente passa pra gente. Mas é claro, como é um filme que aparentemente almeja grandes audiências, seria impensável colocar um gore muito pesado nessa história. Inclusive, é notável o esforço para não ser muito explícito em relação à temática que tem por trás da trama, que é uma temática realmente pesada. Ela envolve estupro, sequestro, assassinato, cárcere privado, incesto. Um monte de coisa perturbadora, um monte de coisa pesadíssima, que o filme visivelmente se esforça muito para suavizar. E claro, são escolhas muito compreensíveis de acordo com os objetivos desse filme. Só que são escolhas que, para quem está acostumado a não precisar dessa suavização toda, podem prejudicar bastante a experiência, como foi o meu caso. Mas assim, para fechar bem o vídeo, nada disso que eu falei quer dizer que o filme vai ser ruim para ti. Como eu falei, ele é muito bem realizado em diversos aspectos. Ele consegue assustar, ele consegue deixar tenso e ele consegue divertir bastante. Então sim, tem muita chance de que você, ao assistir, goste muito desse filme. E é por isso que, apesar dos pesares, fica aqui uma fortíssima recomendação para ti assistir Barbarian. E por hoje, meu povo, era isso. Muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, caso tu tenha gostado do vídeo, e de comentar, depois que tu tiver assistido o filme, se tu curtiu ou não, o que tu concorda e o que tu discorda dentro do que eu falei aqui. Vamos debater nesses comentários. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!